Hoje eu quero tratar com você aqui de um tema que, no mínimo, me gera muita indignação. E eu quero direcionar esse tema a você, cristão, porque de você não era esperado este tipo de comportamento. Aqueles que ainda não são cristãos, tudo bem, ainda não se converteram, ainda não entenderam o propósito de Jesus. Mas você que já se converteu, você que frequenta a igreja, você que frequenta o templo, você que se diz cristão, já era para ter entendido isso. E eu quero tratar com você aqui de Jesus e dos que eu chamo invisíveis. Quem são estes invisíveis? São pessoas que você passa por elas todos os dias, pessoas que trabalham para você ou trabalham com você e são invisíveis para você. Vamos lá? Vamos fazer uma introdução. Quantas vezes você, cristão, passou por um porteiro, uma faxineira, uma enfermeira, um jardineiro, ou um manobrista, ou aquele membro da sua igreja que fica ali na entrada do estacionamento, organizando o estacionamento? Quantas vezes você já passou por eles sem sequer olhar nos olhos deles? Muitos dizem que é por conta da correria. Eu digo que não. Eu digo que não é por conta da correria, não. Pense comigo. Se ao chegar na sua igreja, no lugar daquela pessoa que está ali organizando o trânsito, estivesse o pastor e sua esposa, você ia ter o mesmo comportamento que você tem junto aos seus irmãos da igreja, que são desconhecidos? Ou você iria parar o carro e até mesmo atrapalhar o trânsito descendo para dar um abraço no pastor e na pastora? E se ali estivesse o gerente do seu banco? E se lá, fazendo a faxina, estivesse uma autoridade importante, o vice-presidente da República do Brasil? E se, como porteiro do seu prédio, hoje, estivesse ali o presidente da República do Brasil? Ou uma personalidade dessas que tem bastante visibilidade nas redes sociais? Você teria o mesmo comportamento? Eu vou te levar a essa reflexão hoje, porque eu ando indignado de ver o comportamento do cristão. Não estou nem dizendo daqueles que não são cristãos, com relação a essas pessoas mais humildes. Jesus nos ensina a amar e valorizar todas as pessoas, sem exceção, independentemente da sua posição. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Para Jesus, não há pessoas de maior ou menor valor. Quando ele esteve aqui na terra, e ainda hoje, ele olha para o coração daquela pessoa, e não para a sua posição, para o seu status social. Cristão, olha o exemplo que Jesus nos deixou. Ele não apenas nos ensinou, mas também viveu esse amor e humildade. Em João 13, versículos 14 a 15, ele lavou os pés dos discípulos. Ele era o rei, mas ele foi lá e lavou os pés. Ele não precisava lavar os pés de ninguém.
mas ele deixou este grande exemplo para nós. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Isso é vida de cristianismo. Lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos. Com esse gesto, Jesus nos ensinou que servir não diminui ninguém, revela a verdadeira grandeza. A importância dos trabalhadores invisíveis. Já parou para pensar isso? Esses profissionais que frequentemente ignoramos, o porteiro que cuida da segurança, a faxineira que mantém tudo limpo, a enfermeira que cuida dos doentes, o jardineiro que embeleza os espaços, o frentista que facilita nossa jornada, são essenciais para o funcionamento da sociedade, sem os quais, meu amigo, a sociedade não funciona. Em 1 Coríntios 12, 22, o apóstolo Paulo escreve: de fato, algumas partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Na sociedade também é assim. Cada função é indispensável. Desprezar ou ignorar esses trabalhadores é negar o valor que Deus deu a cada um de nós. Eu quero fazer uma reflexão. Me parece que isto é uma epidemia que está acometendo a sociedade. Hoje, inclusive dentro das igrejas, nós temos pastores que viraram CEOs, executivos. Não têm mais contato com as ovelhas. Passam pelas ovelhas e não cumprimentam. E isso é uma realidade. São deuses. Incorporaram um papel que não foi este papel que o colocou lá onde ele está hoje. Então, vejamos que a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Não tem mais agenda para as ovelhas. Só tem agenda para a administração da empresa. Só tem agenda para falar com os seus iguais, celebridades também. O que é que está acontecendo conosco, cristãos? Em Marcos 10:45, Jesus declarou: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E o que dizer da colaboradora doméstica, que trabalha nas nossas casas de cristãos, que trabalha dia após dia em nossas casas, que muitas vezes criam os nossos filhos, mas não tem o direito de sentar-se à mesa com a família. Ainda estão se assentando lá naquela mesinha, na cozinha, e muitas vezes, depois que a família almoça, se abastece do melhor, e aí ela vai lá e cata o que sobrou na mesa, faz o seu pratinho e vai comer no seu cantinho. Que cristianismo é este? Será que no reino do céu vai ser assim? Na vida eterna vai ser assim? Será que, se ela fosse uma colaboradora doméstica de Jesus, Jesus aceitaria uma coisa dessa? Precisamos refletir. Essa prática é uma negação dos ensinamentos de Jesus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, lemos: não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres,
entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Nós não estamos unidos por Cristo? Quantas vezes eu passo pela igreja, passo pelos meus irmãos e os cumprimento, porque eu tenho esse hábito de cumprimentar todo mundo, e eles nem respondem, mas nem respondem, ignoram. Quantas vezes eu já trabalhei no estacionamento de igreja e os meus irmãos entram com o vidro, com esse filme preto que você não enxerga nada e não abre o vidro para dar um bom dia ou uma boa tarde. Mas será que se o pastor e a esposa do pastor estivessem ali, ele teria esse comportamento? Com certeza não. Com certeza não. Todos somos iguais perante Deus. Separar ou menosprezar alguém por causa da função que exerce é uma injustiça que fere o coração de Cristo. Fique sabendo você. Fere o coração de Cristo. Se você não cumprimenta essas pessoas ou as exclui, não é por causa da correria, não. De maneira alguma. É porque muitas vezes você não enxerga o valor delas. Elas não têm status. Elas não têm poder. Elas não têm uma posição, muitas vezes, social, de moradia e de status social. Quando julgamos alguém pela função que desempenha, ou pela riqueza que tem, estamos agindo de maneira contrária ao ensinamento de Cristo. Jesus ensinou a olhar para a pessoa por trás da função. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Eita! Quantas vezes Jesus passou por você e você não cumprimentou? Só que ele estava revestido de um pobre miserável, de um porteiro, de uma faxineira, de um manobrista, de um organizador de estacionamento. Reflita. Qual a aplicação prática que nós podemos tirar desse tema tão relevante? Cumprimente sempre quem presta um serviço, seja quem for. Entrou no banco, cumprimenta aqueles seguranças que trabalham ali no banco, dê um bom dia, uma boa tarde, um muito obrigado. Convide sua colaboradora doméstica para sentar-se à mesa. Valorize-a como parte da sua casa, da sua família. Demonstre gratidão. Eu já disse aqui e repito, para mim gratidão é a medida maior que se pode tirar de um ser humano. Representa para mim quem ele é. Um simples obrigado pode ter um impacto enorme. Uma ocasião, eu vi isso há muitos anos atrás, uma atriz da Rede Globo ia representar um papel em uma respectiva novela. Eu li esta reportagem. E ela foi levada para um shopping para trabalhar de faxineira por um dia no banheiro do shopping. Porque o papel que ela iria fazer, ela precisava incorporar o que é ser uma faxineira no banheiro de um shopping. E ao final do dia, sabe o que ela disse? Que ela nunca tinha passado por uma experiência desta na vida dela, de ser invisível. Do fluxo do shopping, passar por dentro do banheiro e não falar um bom dia e uma boa tarde. Que aquilo fez muito mal para ela, porque ela se sentiu
invisível. Que triste, não, gente? Quando você valoriza os invisíveis, está valorizando o próprio Cristo. Porque para Deus ninguém é invisível. Ninguém, absolutamente ninguém. Ame, respeite e honre a todos. Pois isso é ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre a valorização e o distanciamento social. Ao refletirmos sobre o desprezo e a invisibilidade que certas funções enfrentam, percebemos que essa atitude revela muito mais sobre nós do que sobre aquelas pessoas a quem ignoramos. Interessante, né? O comportamento de ignorar ou diminuir o valor de pessoas com base em sua ocupação denuncia um problema profundo e estrutural. Uma visão distorcida de dignidade e respeito humano. A raiz do problema está no orgulho. Orgulho e preconceito. Duas coisas muito enraizadas na nossa sociedade. Nosso comportamento muitas vezes é influenciado por uma cultura de hierarquia social, onde o valor de uma pessoa é medido pelo seu status, profissão ou nível de renda. Isso se opõe diretamente à visão de Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo nos adverte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. O orgulho nos leva a estabelecer barreiras invisíveis. Ao nos julgarmos superiores a quem ocupa funções consideradas simples, que de simples não tem nada, porque se amanhã a sua faxineira não for trabalhar a sua casa, vai ficar de perna pro ar, principalmente numa segunda-feira, após um domingo de desorganização total da casa. Então não tem nada de simples nisso. Criamos uma separação que não existe para Deus. A justiça de Deus e o valor humano. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não faz acepção de pessoas. Somos advertidos contra o favoritismo. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas, né? E até poderíamos colocar aqui um adendo, por causa do dinheiro delas, por causa do poder delas, por causa do status político delas. Se vocês tratam alguém com parcialidade, estão pecando. Esse texto nos desafia a abandonar qualquer forma de preconceito. Todos têm igual valor aos olhos de Deus, seja o pastor, o empresário ou o colaborador doméstico. E eu andei muito por esse Brasil afora. Viajei muito. Sou um grande observador de comportamento. Sempre entrei nas empresas que entrei e sempre cumprimentei da faxineira ao proprietário. No final do ano, antes do WhatsApp, eu fazia mais de 600 ligações, falava com mais de 600 pessoas, mas eu fazia questão de falar com a Dona Maria, que me dava o cafezinho quando eu ia lá visitar aquela empresa, de agradecer ela por aquele cafezinho daquele ano e desejar a ela um Feliz Natal e um próspero ano. Aquela mulher ficava assustada, porque muitas vezes ela não recebia isso nem do dono da empresa, que estava ali do lado dela. Eu observei coisas assustadoras com relação a tudo isso. Não são todos, mas é muito comum. Muito comum.
Quando uma colaboradora doméstica é excluída da mesa de refeição e relegada à cozinha, estamos reforçando uma cultura de exclusão que não reflete os valores do reino de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 11, os fariseus questionam Jesus por estar entre pecadores e cobradores de impostos. A resposta de Jesus é reveladora. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu estou fazendo esse trabalho agora e tenho pedido a você para você me ajudar. Você pensa que eu faço alguma seleção para colocar para dentro da minha conta do Facebook com relação ao estilo de roupa, ao estilo de apresentação, a tatuagens, a pessoas simples, a pessoas chiques? Não. Entra todo mundo. Ué, Jesus não defendeu as prostitutas? Jesus não lutou pelas prostitutas? E não houveram conversões e prostitutas que passaram a seguir Jesus? Quem sou eu para fazer um processo seletivo para admitir pessoas na minha conta do Facebook? Se eu estou pregando, Jesus me diz que é para pregar para todos, principalmente para aqueles que estão mais precisando. Jesus estava sempre entre os excluídos, derrubando as barreiras sociais e mostrando que todos são dignos de estar à mesa. A exclusão dessas pessoas não é uma questão de organização doméstica ou tradição. É um sintoma de uma mentalidade de divisão que precisa ser transformada pelo amor de Cristo. Um chamado à transformação. A transformação começa quando decidimos. É uma decisão nossa. Nós não podemos dizer que a sociedade é assim e que porque ela está assim, já está estabelecida e que nós temos que cumprir aquilo que está estabelecido na sociedade. Nós somos cristãos. Nós viemos para revolucionar, para quebrar paradigmas, preconceitos, modos de vida errados. Praticar a verdadeira humildade. Tratar todos com respeito, genuíno, sem distinção de função ou posição. Desenvolver empatia. Colocar-se no lugar do outro e reconhecer o valor da sua contribuição. Promover inclusão. Convidar aqueles que servem para compartilhar a mesa e o convívio. Todos que servem. Servem no sentido de serviço. Não é servem no sentido de seleção. Este serve, este não serve. Em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Meus irmãos, cristãos, independentemente da denominação, independentemente da sua profissão de fé, se você acredita em Cristo, nós precisamos repensar. Vamos valorizar cada pessoa. Vamos dar um bom testemunho de Jesus. Vamos mudar o nosso comportamento no próximo domingo, na entrada do estacionamento da igreja. Vamos passar a cumprimentar os nossos irmãos que estão sentados ao nosso lado e que sequer nós conhecemos e faz 10 anos que estamos ali naquela igreja. Vamos perguntar o nome. Se temos dificuldade de guardar o nome, vamos cumprimentá-los. E toda vez que nós cumprimentá-los, vamos dizer o nosso nome. Bom dia, eu sou o Ângelo. Como vai? Vamos ensiná-lo a fazer isso até nós gravarmos o nome para que nós possamos chamá-los pelo nome. Vamos valorizar cada pessoa, pois somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Que nossas atitudes diárias reflitam os ensinamentos de Cristo, promovendo respeito, inclusão e justiça. Vamos descer dessa plataforma que nós nos colocamos, em nome de Jesus. Vamos descer. Jesus nos convida a uma vida onde ninguém é invisível. E todos têm lugar à mesa.
Esse é o verdadeiro reino de Deus. Minha oração, que Jesus abençoe todos vocês ao ouvirem esta palavra, porque ela é inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo de Deus. Que todos nós possamos renovar nosso comportamento na presença de Deus. Assumir um compromisso que amanhã cedo, ao sair pelo condomínio, nós vamos fazer diferente. Que ao chegar nas nossas empresas, nós vamos fazer diferente. Que a hora que a nossa colaboradora doméstica chegar, nós vamos fazer diferente. Que Deus abençoe a sua família e que você abra os seus olhos para praticar aquilo que Jesus te